Doutor Rodrigo, que satisfação tê-lo aqui. Feliz 2019, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cantini. Bom dia, nossos ouvintes da Nacional News. Feliz ano novo para todos nós, que seja um ano de paz e de sucesso. Perfeito, né? Quer dizer que teu ciclo não terminou na Câmara de Vereadores, então, doutor? Dizem que não, mas ainda temos que aguardar, porque as nomeações efetivas, as portarias de nomeação ainda não foram publicadas nem nada. Boatos dão conta de que poderei permanecer, e se assim acontecer, será com a maior alegria, com a maior honra, e poderei continuar ajudando no que for possível por lá. Eu tenho informação que você estaria fazendo uma assessoria para a Secretaria da Câmara, através do nosso Cabral, nosso vereador. É essa a procedência, doutor? Houve um contato superficial com o vereador Cabral nesse sentido, mas eu sou muito cauteloso, principalmente nesses assuntos que envolvem a política, e sabemos que isso pode mudar a qualquer momento. Então, quando houver um convite oficial e uma nomeação oficial, aí sim poderemos tratar efetivamente desse assunto. Por enquanto, o que há é uma conversa, e vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Você conheceu o Aníbal Cury ou não? Não o conheci. Não é do teu tempo? Não conheci. Mas conhece a história política dele ou não? Um pouco. O velho guru da política do Paraná, eterno presidente da Assembleia, o avô do Alexandre Cury, que lá está, né, ele sempre dizia: meu filho, é época de muda, passarinho não pia. E parece que você conhece muito bem essa frase, viu? Olha, não o conheci, não conheci a frase, mas é um modo cauteloso de proceder, porque perfeito. Você sabe que no âmbito político são muitas as pessoas, muitos os interesses, e claro, pela dinâmica que tem uma Câmara de Vereadores, as coisas podem se alterar de um dia para o outro. Então, como eu disse, houve um contato, uma conversa, ficaria muito honrado em poder assessorar o vereador Cabral, que será agora o primeiro secretário, um dos cargos mais importantes da Câmara de Vereadores. E é um vereador que eu já conheço a longa data, sei do trabalho dele, então conheço, gosto, acho que ele terá uma missão muito importante agora. Então, se assim acontecer, será com maior alegria e maior honra que poderei continuar prestando serviço para o poder público. Sem dúvida alguma. Doutor, né, eu tenho certeza que vai permanecer e vai continuar prestando um serviço. A tua história, a tua biografia, o teu currículo como procurador do município, procurador da Câmara, que tem uma tese importante para contribuir para as câmaras de vereadores da região, né, um case maravilhoso, e certamente vai contribuir para o bom andamento da nova mesa, que aliás começa já agora em fevereiro, né? Na verdade, os trabalhos da Câmara retomam agora dia 7 de janeiro. Dia 7 não tem recesso até fevereiro? Teve um recesso de expediente entre o dia 21 de dezembro e dia 7 de janeiro. Os servidores retomam os seus trabalhos. O recesso legislativo, sim, vai até fevereiro, salvo engano, dia 4 de fevereiro, teremos a primeira sessão. Então há um recesso de expediente, os trabalhos administrativos, e outro recesso que é o de sessões, recesso legislativo. Ontem eu gravei com o novo presidente da Câmara, o Alessio Espíndola, uma entrevista para o Mundo Corporativo de sábado. Convido você, né, conhecer um pouquinho da história desse líder comunitário, desse homem que se fez jornalista, presidente da Câmara de Vereadores, né, uma história muito bonita que eu conheço desde 2005. A sua história política e também de envolvimento de lideranças de bairros aqui do município de Cascavel. Não perca, sábado, no Mundo Corporativo. Doutor Tesser, como é que você viu os primeiros atos jurídicos do novo governo do nosso país? Cantini, veja que o Bolsonaro já emitiu uma medida provisória, a número 870, em que faz toda uma reformulação administrativa dos órgãos vinculados à presidência, ministérios de modo geral, e enfim, ele está fazendo o que votaram para ele fazer. Ele já alterou muito a estrutura, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos, Família. Então ele agrupou algumas pastas, fez toda uma redistribuição de poder. Isso é o que importa para nós aqui, não apenas o nome ou o que constou e irá constar, mas a redistribuição de poder. E ele terá lá, como nós sabemos, alguns superministros, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem sob a sua guarda a BNDES, Banco do Brasil, as estatais, os bancos públicos. Tem o juiz Sérgio Moro, agora não mais juiz,
no Ministério da Justiça e Segurança Pública, também como um super ministério. Muitas atribuições estão sob a sua direção agora. E vários outros ministros que já tomaram posse, o Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Essa medida provisória 870, ela formulou e expressou toda essa reformulação que ele e a equipe de governo dele pretendem fazer, será o modo de trabalhar. E alguns pontos nos chamam a atenção, inclusive a dizer que já existe uma primeira ação no STF contra essa medida provisória. Então você veja, o governo Bolsonaro já responde, podemos dizer que tem um dia útil de governo, né, que foi ontem, já responde uma ação no STF, e essa ação diz respeito especificamente à extinção da pasta do Direito do Trabalho, pasta do Ministério do Trabalho, que essa pasta, as atribuições dela foram diluídas por outras pastas, e essa ação, assim, de modo bastante breve, foi ajuizada por uma federação de advogados, e diz que essa diluição de atribuições, que essa extinção da pasta do Ministério do Trabalho, ela é contra um dos princípios da Constituição, que é a valorização do trabalho. Então agora haverá toda uma discussão a respeito disso. Por enquanto, existe um pedido liminar, por enquanto quem vai avaliar é o ministro Dias Toffoli, que é o presidente e, portanto, avalia as questões nas férias, mas parece que depois o relator sorteado já é o ministro Lewandowski. A ver. E essa medida provisória também, ela, dentre inúmeras atribuições diluídas e repassadas a outras pastas, eu tenho duas aqui que vão gerar um pouco mais de discussão, por enquanto, que são as novas atribuições do Ministério da Agricultura. Então agora, por exemplo, a demarcação de terras indígenas será competência do Ministério da Agricultura. E você veja que apenas pelo nome dos temas já nos gera um certo conflito aqui, uma certa dúvida. O Ministério da Agricultura, ele existe de modo geral para prover, para incentivar a agricultura. E nós sabemos que o aumento de produção, além da tecnologia que gera uma quantidade maior de sacas por metro quadrado, por hectare, como queiram, tem que demandar terra, demanda um aumento da área para produção. E ao mesmo tempo temos essa discussão das terras indígenas demarcadas, em alguns lugares como Roraima, por exemplo, 1/3 do estado lá é terra indígena, a Raposa do Sol. O Bolsonaro disse que pretende rever isso, mas vai ter um óbice, um problema, porque essa demarcação já foi definida pelo próprio STF. Então você veja que, além da vontade dele, existe uma questão jurídica. Então tem essa nova competência, nova atribuição do Ministério da Agricultura, no que diz respeito às terras indígenas. Tem algo que a imprensa já divulgou e que está causando uma certa celeuma, que retiraram do Ministério dos Direitos Humanos, pelo menos não consta de forma expressa como constava antes, as políticas destinadas à comunidade LGBT. Foi retirado mesmo, doutor? Porque o presidente que voltou atrás. De forma expressa não consta mais no texto da medida provisória. O que consta são políticas para minorias étnicas ou sociais. É possível encaixar a comunidade LGBT nesse conceito. Mas, veja, não deixa de ser preocupante porque antes constava expressamente, agora não consta mais. Ou seja, abre-se um leque de interpretação, um leque de discussão sobre isso. E de relevante também, que eu gostaria de citar, no pronunciamento do Sérgio Moro ontem, ministro da Justiça e Segurança Pública, em sua posse, ele já adiantou algumas medidas, projetos de lei que pretende enviar para o Congresso. Aliás, é um grande pacote, né? Um grande pacote. Ontem ele deu uma pincelada sobre o que pretende fazer. E o principal é aquele que é a prisão garantida em sentença de segunda instância. Pelo que deu a entender, ele deve enviar um projeto de emenda à Constituição para que conste expressamente no texto constitucional a possibilidade de execução da pena dos condenados por crimes já a partir da segunda instância. Ou seja, toda essa discussão que existe no STF há muitos anos, que gera toda uma celeuma, uma dúvida, uma insegurança jurídica, essa discussão que já aconteceu por 3 vezes em 2016 e que está marcada para acontecer novamente em abril desse ano, em tese
se resolveria com um texto mais claro, um texto permitindo a prisão a partir da condenação em segunda instância. Não daria mais interpretação, né? Teríamos uma lei, né? Teríamos uma emenda constitucional, ou seja, uma previsão no próprio texto constitucional, permitindo essa circunstância. A ver se conseguirá politicamente tramitar esse projeto e aprovar. E a ver também, Cantini, que é possível uma discussão jurídica sobre isso, mesmo sendo uma emenda constitucional, porque certamente alguns juristas dirão que, ainda que seja uma emenda constitucional, ela está alterando uma cláusula pétrea da Constituição, que é essa presunção da inocência, por exemplo. Então isso também pode gerar uma nova discussão no STF a respeito da constitucionalidade da emenda à Constituição. Então, me parece que ele irá fazer isso, deveremos aguardar o trâmite político e as discussões jurídicas futuras. A oposição do PSOL e do PT, principalmente, vão usar todos esses argumentos necessários e brechas da lei para tentar complicar tudo isso, não, doutor? Não tenha dúvida, Cantini. Principalmente já podemos dizer que eles sequer foram na posse. Os deputados do PT e do PSOL não compareceram à posse, o que, claro, é um direito deles, mas também, nesse momento, e pelos próximos 4 anos, o Bolsonaro será presidente de todos os brasileiros, de quem votou nele, quem não votou, quem é a oposição, e eu acho deveras importante que exista a oposição, porque é a oposição que ajuda a fiscalizar, é a oposição que traz à tona as discussões relevantes sobre ideias do futuro governo, que debate, que expõe as críticas, e todos nós temos que evoluir com as críticas. Mas agora, esse é um governo. Mas uma oposição madura, né, que tem evoluído. Porque a oposição que o PT fazia, o Fernando Henrique Cardoso principalmente, foram votar contra o Plano Real, contra os avanços econômicos, contra a modernização. Contra a lei de responsabilidade fiscal. E contra a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Então foi uma oposição por ser oposição. Me parece, eu tenho 2 aspectos a tratar sobre isso. Me parece que a sociedade brasileira não aceita mais essa oposição pela oposição, uma oposição raivosa, do quanto pior, melhor. E um dos grandes fenômenos da eleição presidencial do ano passado foi um sentimento de antipetismo. Na verdade, quem ganhou a eleição foi o sentimento de antipetismo. Se o PT adotar novamente essa linha da oposição pela oposição, da crítica sem fundamento e pretendendo opor dificuldades ao próximo governo, o que... Perceba bem, não quer dizer que não devam fazer a oposição. A oposição é necessária, mas uma oposição firme, fundamentada, racional, reflexiva. Acima de tudo, está errado, eu sou contra por isso. Sou contra por isso, por aquilo. Sabemos que o governo Bolsonaro tem uma visão de mundo absolutamente diversa da visão de mundo que tinha o governo PT. Ele já deixou claro isso na eleição e deixou claro na posse. E é essa nova visão de mundo que ganhou a eleição. Portanto, não devemos nos surpreender. Podemos nos preocupar com algumas coisas, mas não nos surpreender que ele estabeleça isso. Mais de 55% do povo brasileiro quis, deu recado, né? Sim, mudança. Salvo engano, 57% dos votos, ou 57 milhões de votos. Esse é o modo de ser do próximo governo. Foi assim que a maioria escolheu. O princípio democrático da maioria vale. Não existem impugnações relevantes sobre o pleito, sobre a eleição. Foi diplomado, tomou posse e governará. E evidentemente governará conforme a sua linha de pensamento e conforme a linha de pensamento que a maioria do povo brasileiro elegeu. Por exemplo, nesse sentido, já vimos as primeiras declarações do ministro das Relações Exteriores de uma aproximação com os Estados Unidos e com alguns outros países que têm demonstrado uma política um pouco mais à direita e uma política nacionalista. Até mesmo o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro da Hungria estiveram aqui na posse. Então não há de se surpreender que a política brasileira se afaste dos países mais à esquerda, e eles citaram expressamente ontem Cuba, Nicarágua e Venezuela, e se aproxime de outras políticas. É um modo novo, uma visão nova e um tempo novo. Se isso tudo será melhor ou pior do que foi no passado, por exemplo, no governo PT, nós ainda temos que dar um tempo para que a coisa caminhe, se posicione e dê alguns resultados. Todos nós temos que esperar que dê certo. Temos que ter nossas críticas, nossas reservas a uma política ou outra. Por exemplo, eu tenho
grandes reservas jurídicas, filosóficas, há a questão da exclusão das políticas voltadas à população LGBT. Por enquanto é uma exclusão no papel. Vamos ver como que isso acontecerá na realidade. E também eu tenho algumas reservas ao modo como o Ministério da Agricultura poderá ser tocado, mas também deveremos aguardar, porque há de conjugar efetivamente o aumento de área agricultável, o aumento de produção. O Brasil é, como o Chavão diz, o celeiro do mundo, é um dos maiores produtores de grãos, de alimentos do mundo. Importantíssimo, o agronegócio é importantíssimo para a nossa balança comercial, mas também temos que tomar cuidado para não dizimarmos ainda mais uma população que estava aqui antes de chegarmos e que hoje está num número bastante... Não se preocupe com isso, doutor. Com todo respeito, não se preocupe com isso, porque nós temos a menor área de produção em proporção do mundo que é no nosso país. O senhor sabe disso, sim, né? Sim, em razão nós temos hoje a miséria vivendo nas aldeias indígenas. Vamos aqui a Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, olha aqui do lado da rádio quantas barracas. Esse é o tipo de assistência da FUNAI para esses índios? Não deu certo até hoje. Né, o que a FUNAI fez pelos índios, a não ser tentar dizer, não, tem que ter terra, quero mais orçamento, quero milhões para dar assistência ao índio. Sim. O que fizeram, eu pergunto a vocês? Você acha que nós vamos transgredir um código ambiental, em todos os princípios que temos constitucionais, né? O Ministério da Agricultura vai dizer, ó, Cantini, bom, pega um pedaço de terra aqui de Guaíra para você que era dos índios. Não existe isso. Não existe. O que tem que ser discutido, e eu acho que vamos discutir nesse país, é a política que todos os países inteligentes adotaram. Que hoje nós temos os índios empresários, nós temos os índios como grandes investidores, donos de universidades, donos de redes de postos de combustíveis, cassinos, cassinos, shopping centers, entende? Produzindo. Agora, o que adianta você dizer que tem toda essa reserva aqui de Mangueirinha, no sudoeste do estado do Paraná, uma área extraordinária, né? Toda essa reserva aqui que pode ser em parque ambiental transformado, né? Ou, quem sabe, criando uma política que a área produtiva possa produzir em companhia, em parceria com esses índios, em tese, como já tem e já aconteceu no Rio Grande do Sul, você sabe disso, né? E botar para produzir. Agora, não vamos aceitar quem é de direita ou de esquerda, desmatamentos, né? Invasões. Jamais o direito à propriedade é um direito adquirido, e se for confirmado que é do índio ali, tem que fazer uma estruturação para ele, uma compensação para ele, se alguém for utilizar ou produzir nessas terras, né? Então, há uma série de questões a ser modernizada nesse pormenor, né? Eu concordo contigo, Cantini. Também acho, eu tenho uma preocupação de um lado, mas nós não podemos ter uma visão maniqueísta da coisa, só do sim ou não, do certo ou errado. Concordo plenamente que as áreas são gigantescas, dizem que possuem uma riqueza mineral incomensurável, são áreas agricultáveis, ou seja, que áreas que poderiam ser utilizadas para isso, e há de se ter, então, uma conjugação de interesses. Perfeito. Não devem ser interesses contrapostos, uma conjugação. Você lembrou bem que em muitos países, e eu me recordo aqui dos Estados Unidos, em que as comunidades indígenas, elas foram, em algum momento, integradas, civilizadas, podemos dizer assim, e de fato são grandes empresários hoje. Quero crer que ali no deserto, onde fica Las Vegas, no começo a comunidade indígena, ainda existe o Grand Canyon lá, existem comunidades indígenas, os indígenas possuem investimentos, são capitalistas, aderiram ao modo de ser da comunidade norte-americana, produzem riqueza, e produzem riqueza para o país e para suas próprias comunidades. Isso de fato é importante. Não deve ser algo obrigatório a querer, mas a oportunidade deve ser oferecida. E claro, perguntar para um índio se ele quer viver no fundo do mato caçando jaguatirica, ou ele quer ter uma estrutura para morar muito bem, quem sabe com ar-condicionado, pela riqueza que eles herdaram dessa terra, né? Então são questões que tem que... Claro que não vai ser da noite para o dia. Sim, foi uma grande coragem agora, um plano de manejo sobre tudo isso, de reestruturação dessa política, né? Da escolarização
do indígena começou aqui do Paraná com Jaime Lerner em 97, né? Sim. Construindo vilas, tirando do meio do mato. Aqui próximo a Guarapuava, né? Laranjeiras, você tem uma posição dessa, aldeias mais modernas. Sim. Eu acho que é um bom começo. Aqui na região, Cantini, nós temos essa política de trazer o indígena mais próximo da comunidade. Ela de certo modo funcionou, porque nós temos aldeias com alguma estrutura hoje. Tu pode passar ali. Mas foram abandonadas Sim, também, né? Então, Troca o governo, abandona esse projeto. Então, são projetos que não tiveram continuidade. As aldeias indígenas possuem alguma estrutura, como casa, caixas d'água, até mesmo energia solar, mas o que nós vemos, e para quem anda ali pela região de Laranjeiras, é que em algum ponto os indígenas e o governo perderam o rumo. Por quê? As crianças não estão na escola, estão vendendo aqueles artesanatos ali na beira da BR. Ou estão aqui nesse momento, aqui em Cascavel, pedindo nos semáforos. Existe um problema muito grave de alcoolismo que se espraia pela comunidade indígena e de algumas doenças também. Então, assim, há de se ter uma política mais próxima, mais efetiva, mas que contemple todos esses interesses. E você acha que a FUNAI, com seu belíssimo prédio lá em Brasília, sabe a situação desses que estão aqui na rua hoje, ou ali, bebendo nesse momento na rodovia? Tem que ser municipalizado. Políticas públicas que contemplem o Estado, a União, o Estado e os municípios. Quem sabe? E quem deve cuidar dos seus índios é onde eles habitam, aonde eles moram. Não adianta vir de Brasília, né? Tem que mapear um cadastramento perfeito de todo mundo, a estruturação, alocação de recursos para levar a escola boa, levar estrutura, formação, posto de saúde, a próxima geração a gente possa ter aí investidores já, né? Sabe, Cantini, que o Bolsonaro disse, e vamos a ver como ele concretizará isso, que dará mais poder aos municípios. E de fato, Cantini, se você for pensar, as pessoas vivem nos municípios. Os índios também. As pessoas vivem nos municípios, os índios também. O Estado e a União é uma ficção jurídica. Claro, existem estruturas e áreas federais, estruturas e áreas estaduais, mas de modo geral as pessoas vivem nos municípios. Eu sou favorável a uma reformulação do Pacto Federativo, em que as atribuições sejam... Existiu esse Pacto Federativo? Existe uma ideia. Existe uma ideia. Mas a federalização de tudo isso que tem que ser efetivado. No começo, o município tinha menos atribuições e mais ou menos a mesma capacidade contributiva e de recebimento de tributos e de repasses. Porém, no decorrer, desde a Constituição de 88 até agora, o município recebeu inúmeras outras atribuições, mas não houve a proporcionalidade no repasse de recursos. Eu sou favorável, evidentemente, isso é um rearranjo jurídico constitucional gigantesco, a que o município seja o ente mais importante da federação, e não a União ou o Estado, porque é aqui que nós vivemos. E que seja repassado numa reforma tributária, os seus dividendos não ficando 60% com a União e os demais 40% entre Estado e município, que é uma vergonha, né? Um Estado arrecadador e gastador, enquanto nós temos só a missão de continuar contribuindo. Cantini, interessante. Só um último e breve comentário. Você falou de reforma tributária. As reformas tributária, previdenciária, política, serão um grande desafio do governo Bolsonaro. Ele já disse que pretende... Será a Previdência agora já, né? Aliás, com tom de ameaça, entre aspas, ontem do Paulo Guedes, né? Se não passar o texto, nós temos... E vão mexer na Constituição. Ele tem essa reforma da Previdência já vem do governo Temer, já está tramitando no Congresso, e ontem eu vi uma entrevista de um dos técnicos do novo governo que poderia ser mais interessante aproveitar o que já está tramitando no Congresso para não ter que começar o caminho todo. Então, as reformas de base tributária, por exemplo, dizem que o Brasil possui mais de 1 milhão de regras tributárias. Ou seja, é um emaranhado que até mesmo os advogados especialistas se perdem ali. Imagine o cidadão comum, o empresário. Isso aí tem que ser resolvido. Questão da reforma política, questão da reforma da Previdência e algumas outras reformas de base para que o país possa entrar nos eixos e caminhar com um pouco de velocidade, considerando que estamos estagnados aí há muitos anos, considerando principalmente que temos 12 milhões de desempregados
e precisamos dar oportunidade às pessoas para que tenham uma vida digna. Só teremos uma reforma política se acabar com esse fundo partidário, esse fundo eleitoral, um absurdo tudo isso, numa reforma também que vai acontecer em 2020, quando não se tem mais coligação na proporcional, já vão dar um grande avanço. Tem que acabar com isso, o povo brasileiro não pode mais pagar essa conta. Não vai e não pode mais pagar. Doutor Rodrigo Tesser, muito obrigado. Sucesso em 2019. Obrigado, Cantini. Um excelente ano para todos nós. No horário brasileiro de verão, 8h28.